Já tá até por... Este aqui é do vereador Nóbrega. Tá. Ô, Diogo. Faz favor. Ele está em viagem. Bom dia, senhores. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária do segundo período da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Justificando a ausência do vereador Nóbrega, está com a justificativa na mesa. Encontra-se sobre a mesa a mensagem 001/2018, que solicita regime de urgência especial para a tramitação do veto parcial ao projeto de lei 4917/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Paranaguá para o exercício financeiro de 2018, orçamento geral de 558.383.758 cruzeiros. Vou estar em bloco. Como há 4 regimes de urgência especial, vamos votar em bloco os 4? Só o regime. Em discussão e votação, regime de urgência especial. Em votação, o regime de urgência especial dos 4.
13, né? Obrigado, você. 13. Deu, né? Deu, aprovado. Quem que eu vou nomear aí? O senhor que sabe. Aprovado o regime de urgência especial, suspendo o trabalho por até 5 minutos para que a Comissão de Justiça e Redação Final possa exarar parecer. Juntamente com a Comissão de Orçamento. Vereador Ratinho fará parte da Comissão de Justiça e Redação Final. Do orçamento. O orçamento já foi colocado também. Não, mas não causou o Edu, Hã? o Edu na finança e orçamento? Quem mais? Não, tem que ver, né? O Edu na finança e orçamento. Também. O Edu? Mas ele tá aí, cadê? Não está aí mais. Vereador Fábio, faz parte de alguma? No meio, o vereador Fábio, que fará parte da Comissão de Financiamento. Finanças e Orçamento. Aqui são Não está. Deu a saída aí. Oi? Josias, Gilson e Valdir. Valdir. Finanças. Josias, Gilson, Valdir. Então não precisa, Fábio. Não. Diga para ele que não precisa. Ele que não nem pediu, né? Você.
Deu favorável? De todas? Com o parecer favorável da comissão, coloco o veto na pauta da presente sessão. Em única discussão e votação, veto parcial ao projeto de lei número 4917/2017. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir. Boa noite aos nobres... bom dia, né? Boa noite. Bom dia aos nobres pares. É a nossa primeira sessão diurna aí, desses 2 anos. E quero desejar, antes, um 2018 muito próspero, com muita saúde para todos. População aqui presente, aos internautas. Ainda vou defender essa matéria nessa extraordinária. Acredito que na primeira semana de fevereiro a gente tenha um novo líder do governo aqui na Câmara Municipal, mas agradeço a oportunidade do prefeito Marcelo Roque e aqui estarei também para ajudar. Os vetos, presidente e nobres pares, vêm de encontro à abertura do orçamento, ou seja, os quatro, nós estamos falando dos 4 juntos já? Os 4? As emendas propostas pelo vereador Adriano Ramos tinham erros na numeração de pasta A para pasta B, pasta A para pasta B, os números estavam errados. Com os números errados, prejudicou a abertura do orçamento. Ou seja, foi redigido o texto errado, foi aprovado nessa casa, porque nós também não somos obrigados a ficar conferindo número por número, e esses números hoje não deixam que o município abra o orçamento geral. Então precisa ser vetado as 4 emendas dele, para que o município consiga abrir o seu orçamento anual e consiga iniciar os trabalhos no âmbito de 2018. Então eu peço o apoio aos nobres pares para confirmar o veto do prefeito, aprovar o veto do prefeito e assim abrir o orçamento. Em discussão. Em votação. Voto, senhor presidente. Pois não, vereador. Bom dia a todos os companheiros desta casa. Esperamos um augúrio de um 2018 saudável e proveitoso para todos nós nessa casa. Para aqueles que acompanham a nossa sessão, as boas-vindas também, que a gente possa, no decorrer desse ano, estarmos juntos, unidos e unidos pelo bem-estar da nossa cidade. Senhor presidente, a gente verificou realmente nas emendas, como falou o vereador Nilo, a gente não tem, no decorrer da análise das emendas, verificar o elemento contábil adequado para cada emenda feita. E realmente, a gente dando uma olhada no projeto que foi feito e pesquisando naquilo que deveria ser proposto, realmente há inconsistência contábil quanto ao número das verbas, né, e a adequação de cada uma delas no seu devido lugar. Então, por isso, sou favorável ao veto, para que o prefeito possa redecidir sobre o orçamento e readequar essas verbas no valor correto, de acordo com a sua pretensão. Em votação. Justificativa de voto. Vereador Alex Alves. Senhor presidente, bom dia a todos. Vereadora Sandra, população aqui presente, vereadores. O meu voto vai ser favorável, líder do governo, porque vai ser contrário por quê? Tem alguma coisa que está realmente errada? Não está, eu estou vendo que não tem. Para que atrasar mais o progresso de Paranaguá? Então, meu voto é favorável.
Aprovada. Mantido o veto. Pois não, vereador? Bom dia a todos os vereadores, a todos os presentes. Só justificar a falta do vereador Adriano, que está com um problema de saúde na família e não pôde comparecer à sessão de hoje. Obrigado. Em discussão e votação, projeto de lei número 5008/2018. Autoria Marcelo Elias Roque, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 15.054.700 reais. Não, aqui já foi. Em discussão e votação, a dispensa da redação final do projeto de lei. Como foi aprovado já o regime de urgência especial, em discussão o projeto de lei. Pois não, vereador? Projeto de lei, o anteprojeto de lei da mensagem 02 de 2018, no crédito adicional de 15.054.700, vem de encontro ao remanejamento somente. É o remanejamento de algumas pastas para outras, para poder atender às necessidades da abertura do ano. Tá? Então já está contemplado, já foi discutido, já está na LOA, está tudo dentro do que já foi aprovado nessa casa. Então o remanejamento vem de encontro ao quê? Algumas necessidades que não se encontraram no final do ano passado, como foi a questão do Vale Alimentação, que está aqui também contemplado, que foi aprovado em novembro e já foi pago aos servidores municipais em dezembro. Então, eu peço aqui o apoio para esse anteprojeto de lei, para que seja executado em 2018. A tabela está anexa ao projeto e também disponível a todos aqui e também nas redes sociais, que não são 15 milhões a mais, não é um dinheiro que o município está pedindo, tá? É um dinheiro de dentro de casa, dentro do orçamento, remanejando somente as pastas de cá para lá, de lá para cá, para poder atender as necessidades de início de mandato. Em discussão? Em votação? Justificativa de voto, vereador Gilson. Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia a todos e a todas. Um ótimo 2018 para todos nós. Eu olhei a destinação da verba e boa parte, acho que quase 4 milhões é para a finalidade do Vale Alimentação dos funcionários e uma outra parte é destinada ao Departamento de Tecnologia também, né? A maior parte da verba. E agora é fiscalizarmos para ver se vai ser aplicado conforme está pedindo ali, porque tecnologia, como eu sempre falo aqui, eu sou favorável sempre à tecnologia. Por exemplo, começar com um data center, né? Parte dessa verba podia ser investida em um data center para que não houvesse mais perda de documento, perda de processos, que as coisas não sumissem da prefeitura. Então, né, que tomara que parte, né, fica aqui até uma indicação da própria Câmara Municipal, para que parte dessa verba seja investida no próprio data center, que é de suma importância hoje para a administração, seja ela qual for, principalmente a municipal. Sou favorável. Vereador Carlos Fangueiro, discussão. Em discussão. É bom que a população se intere de um processo desse, que é um crédito adicional e um valor alto, 15 milhões de reais. Né? Mas como foi aprovado que a população tem que estar inteirada, que não estava no orçamento o pagamento do salário alimentação. Então tem que estar inserida no orçamento desse ano para poder pagar. Então o valor é alto, você tem o cuidado da observação, porém a gente está realmente atento, né, colocando a população que se trata a maior parte para pagamento do auxílio alimentação para os funcionários, que tem que estar inserido no orçamento desse ano. E outra parte, na questão da tecnologia, que também é necessário em todos os órgãos, todos os segmentos de secretarias, o processo de
de informação da tecnologia. Então, também, a gente vai fazer um acompanhamento na Câmara, verificar o destino disso daí, para não correr dúvidas, né? E a Câmara estar atento ao processo e acompanhamento da destinação dessas verbas. Para discutir, o vereador Tiago Cultz. Discutir ou justificar? Justificar. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês e iniciando esse ano legislativo. Daqui uns dias as sessões retornam normalmente. Meu voto é favorável e só quero relembrar e deixar bem claro aqui o que já foi dito, inclusive, não é abertura de crédito para gastar mais, não é abertura de crédito que vai gerar um custo adicional, é simplesmente remanejamento de dotações orçamentárias, simples assim, não tem nada do que ser distorcido depois, aparecer em jornal, em Facebook, em WhatsApp de uma forma totalmente diferente, porque não tem nada de mais, simples, basta que a população, como disse o vereador Carlos Fangueira, se intere, busque informação ou pergunte aos vereadores e às pessoas que têm um pouco mais de informação sobre esse assunto. E, vereador Gilson, nós conversamos sobre isso já em outro momento, eu também sou 100% favorável, espero que em breve a Prefeitura adote a digitalização dos processos, que não tenha mais nada físico, porque resolve muitos problemas e cria uma situação em que agiliza diante da burocracia que nós já temos dentro do serviço público, da administração pública. Espero que essa prática seja adotada em breve dentro do município de Paranaguá. Meu voto é favorável. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de lei 5.009/2018, autoria Marcelo Elias Roque, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Paranaguá, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Em discussão. Aqui, mais uma vez, eu peço o apoio dos nobres pares na mensagem 03 de 2018, que é o Sistema Nacional de Cultura, o SNC. O que acontece? Paranaguá não tem uma lei específica para poder amparar e seguir a lei federal. Ou seja, todos os projetos da nossa riquíssima cultura parnanguara, no fandango, na música, no teatro, em todas as áreas do folclore e assim por diante, que nós, parnanguaras, queiramos colocar à disposição do governo federal, através de um incentivo, buscar um projeto a nível federal, o município não tem uma lei. Então, essa lei é o quê? É para vir de encontro, ela está bem específica, é para vir de encontro com as necessidades federais. E para amparar o município de Paranaguá a todas as normativas que o governo federal, o Ministério da Cultura, solicita que os municípios se enquadrem. Então, aqui, eu peço o apoio dos nobres pares, é uma coisa muito simples, mas de um valor muito grande. Paranaguá, sendo o primeiro município do estado do Paraná, e tendo como berço da civilização paranaense um cenário cultural maravilhoso e virgem ainda, virgem. Por quê? Porque temos muito pouco incentivo na cultura parnanguara. Eu sempre gosto de brincar, que foi em 2010, 2008, alguma coisa assim, que a Fernanda Montenegro criou um projeto pela Lei Rouanet e veio buscar R$1 milhão em Paranaguá, na nossa Petrobras. Porque nós, parnanguaras, que temos TCP, Rocha, Petrobras e N empresas com capacidade de incentivar a cultura, não conseguimos parte documental e parte de lei para montar um projeto de fomento
tão grande a nível cultural para buscar esse dinheiro para ficar na nossa cidade. E o dinheiro veio ser pego em Paranaguá e levado para um espetáculo no Rio de Janeiro. E isso acontece real, na nossa casa. Então, vamos amparar o nosso Parnanguara, vamos amparar a nossa cultura, porque aqui tem tantos quanto artistas de renome nacional e internacional que merecem. Então, peço apoio dos nobres pares para que a gente tenha agora, a partir deste momento, a lei amparada e estando alinhada com o governo federal no Ministério da Cultura. Em discussão, vereador Carlos Fangueiro. Bom, senhores, o que tange a cultura, obviamente nós temos que estar muito atentos, principalmente na minha área, como eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde. Então é óbvio que nós temos que difundir a nossa cultura, expandir os projetos da nossa cidade e solicitar para a nossa cidade aquilo que realmente a nossa cidade precisa para dignificar a nossa cultura. O Sistema Municipal de Cultura, ele fundamenta-se numa política municipal de diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Cultura. Então nós vamos trabalhar em conjunto com a Prefeitura em projetos, em outros segmentos, né, para instituir um processo de gestão compartilhada. E tem o objetivo de implementar uma política pública de cultura democrática, permanente, pactuados com a sociedade civil, com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico dos direitos culturais. Nós temos que abrir esse leque dessa cultura, dar oportunidade para a nossa cidade, se envolver em parcerias com o setor privado, se envolver em parceria com os artistas, promovendo projetos e solicitando para os órgãos federais verbas para o nosso município para que a gente possa aplicar em projetos que realmente envolvam a nossa cultura. A nossa cidade tem tradição cultural, a nossa cidade tem história. Então nós precisamos envolver esta comissão num trabalho de integração juntamente com o poder público para que a gente possa desenvolver essa transição aí no que tange a cultura. Deve ter uma relação transversal, envolvendo outros segmentos de políticas públicas, né? Estadual, federal. Temos que correr atrás do Ministério, das secretarias, e trazer verbas para nós. E é importante também que a gente está integrado com a Secretaria do Meio Ambiente, Educação, Esporte, Ciência, Tecnologia, Comunicação Social. Essas secretarias também terão a obrigação de zelar pela cultura, também promovendo projetos para a nossa cidade. Não é por ser do meio ambiente, não é por ser da comunicação social, que não possa trazer projetos em relação à cultura. Nós temos inserido muitas pessoas dentro das secretarias que podem envolver a Secretaria da Cultura nesta comissão e trazer projetos dignificantes para a nossa cidade. A dimensão simbólica que envolve o patrimônio cultural de Paranaguá. Paranaguá tem patrimônio cultural muito grande, nós temos que preservar isso, né? Temos que correr atrás para que não possa cair no esquecimento, no ostracismo. O poder público caberá proteger as infinitas possibilidades de criação, expressos em modos de vida, crenças, valores, práticas, rituais e identidades. Não se pode desenvolver distanciamento entre os segmentos, tem que respeitar a diversidade social. Então a cultura envolve todos esses segmentos. Uma integração, né, que envolva a diversidade e a união de todos os segmentos em prol da nossa cultura, que devemos preservá-la e dignificá-la. Para discutir, vereador Tiago. Senhor presidente, o meu voto será favorável. Eu me recordo que em 2017 o vereador Nilo, ele falou uma questão, uma frase muito importante, que os artistas parnanguara precisam ser profissionalizados, caminhar nesse sentido, porque com a mudança de fundação para secretaria, algumas alterações foram feitas. Por incrível que pareça, hoje, antes de vir para a Câmara, estava em outro compromisso e uma pessoa me abordou justamente nesse sentido. Jurou, senhores, que era quanto à questão do incentivo à cultura, do projeto. Inclusive, a pessoa citou o momento em que nós tínhamos a fundação, falou que era mais fácil, que era mais tranquilo. Ia lá, conversava, apresentava um projetinho e pá, e pronto, resolveu o problema. Hoje é diferente. O artista precisa ser pessoa jurídica, ter CNPJ,
está com a sua documentação em dia, apresentar um projeto com começo, meio, fim, como, quando, onde, quanto. Isso é o que nós precisamos também incentivar dentro da cultura do nosso município, os artistas municipais, para que eles se profissionalizem. Porque, como foi dito aqui agora, há pouco tempo, artistas de fora vêm da cidade, não que seja um problema, artista é artista, cultura é cultura, né? Cada lugar tem a sua, cada região tem suas particularidades, peculiaridades, e como eu disse, artista é artista, cultura é cultura, mas nós queremos sim valorizar o artista paranguara, o artista que mora aqui, que se dedica à nossa cidade, que desenvolve o seu trabalho. E esse projeto, com toda certeza absoluta, também nesse sentido, e nós aqui também focados nessa questão de criarmos essa consciência de profissionalização para que os artistas paranguaras consigam apresentar os seus projetos, sejam contemplados, tenham os recursos necessários para desenvolver as suas atividades, os seus projetos artísticos, tenho certeza que só tem a contribuir para o nosso município. Óbvio que nós vemos em redes sociais, internet, o pessoal reclamando, falando mal, quando se trata de cultura, dentre outras questões. Alguns acham que não é tão importante, mas é uma demanda também importante para a nossa sociedade, é uma demanda que movimenta a economia, pois quando nós temos eventos culturais, artísticos, culturais dentro da nossa cidade, nós temos, não tanto quanto gostaríamos, mas temos turistas esses que consomem no município, que, consequentemente, geram receita através de impostos, geram e mantêm empregos dentro da nossa cidade. Sendo assim, toda e qualquer valorização da cultura é fundamental e importante para o desenvolvimento também da nossa cidade. Meu voto é favorável. Vereador Gilson. Eu já de antemão digo que sou favorável ao projeto, acho que tem que ter essa organização. Eu acho que a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, toda ela devia dar até um suporte para o atleta, para o músico, para o artista, porque, na verdade, às vezes o artista tem o quê? Tem o talento. A parte jurídica, documental, ele não tem acesso como fazer. E eu vou dizer, essa tal dessa Lei Rouanet, ela é excepcional como lei, no papel, assim, mas para conseguir isso é dificílimo. Parece que foi uma Lei Rouanet montada para os atores da Globo, que todos eles fazem no Brasil inteiro e todo mundo pega a Lei Rouanet onde for. Se ele for lá no meio do deserto, ele consegue a Lei Rouanet. Agora, você pega um artista e pergunta para ele quantas vezes ele conseguiu fazer. Então, eu acho que além, né, dessa organização, até dá um suporte para que o artista saiba como fazer. Porque hoje nós temos pessoas que estão vivendo o lobby de poder fazer isso para outras pessoas, porque tem contatinho, porque conhece o pessoal lá de tal empresa. Não, eu sou amigo do presidente, ele assina, está liberado. Então, a gente sabe que existe isso. A lei em si, ela é ótima, né? A Lei Rouanet. Mas para o artista conseguir, isso é dificílimo. Burocraticamente falando, é quase impossível para quem não tem conhecimento fazer, participar da Lei Rouanet. Agora, quanto aos críticos de cultura do sofá, que eu digo já que é o crítico do sofá, quando nós temos excelentes peças, inclusive gratuitas, o teatro está vazio. Podia sair do sofá e ir lá prestigiar um artista, seja ele qual for, e muitos deles locais com preços que não passam de R$10. Então, podia incentivar a cultura indo ao teatro. Em votação. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de lei 5.010/2018, autoria Marcelo Elias Roque, que institui no âmbito do município de Paranaguá os programas Bolsa Atleta,
e auxílio atleta, com o objetivo de valorizar e apoiar atletas de alto rendimento e amadores, incentivar jovens valores e desenvolver a prática do esporte como meio de promoção social. Em discussão? Deixa eu usar um pouquinho da fala do vereador Tiago, um pouquinho da fala do vereador Gilson. Tem o jeitinho mesmo, vereador. E como disse o vereador Tiago, vem o pá da cultura e busca o dinheiro sem o nosso conhecimento de fazer um bom projeto. E quando o senhor falou de bom projeto, também é inserido na parte do esporte. Porque existe o dinheiro. O que falta é o conhecimento para chegar no dinheiro. Tanto no esporte quanto na cultura, o que acontece? Nós somos engessados pelo sistema. E esse engessamento, para muitas pessoas, é positivíssimo. O senhor acabou de comentar que parece que a Lei Rouanet foi feita pela Globo. Nós temos, eu acho que em Paranaguá, duas ou três associações que são beneficiadas pela Lei Rouanet. E como o senhor disse, é muito difícil, muito difícil. E assim mesmo, tem a presença aqui parte do Observatório Social, e eles vêm nacionalmente, e assim mesmo conseguem roubar dentro da Lei Rouanet. Fazer casamentos particulares, fazer festas particulares com dinheiro da cultura, que é um bem nacional. Então, é muito delicado, é uma faca de dois gumes, é muito delicado esta análise. Mas o que nós precisamos como legisladores, vereador, é ajudar que a sociedade organizada também tenha um instrumento de formar essa nova opinião, formar essa nova capacitação para os artistas que muitas vezes têm o seu dom, mas não sabe a parte do papel. O atleta que tem o seu dom e não sabe a parte do papel. Então, é nossa obrigação como legisladores, é obrigação da sociedade organizada ajudar. Por quê? Porque tem muita gente boa que não chega no pote de ouro porque não sabe o caminho. E o pote de ouro é para todos. É o esforço de todos. E nós temos que ajudar esse artista, esse atleta a chegar lá. A Bolsa Auxílio, que está nessa mensagem 04, para a Bolsa Atleta e Auxílio, lembro das suas palavras, quando o senhor falou, em algumas sessões atrás, que nós precisamos é descentralizar. Nós precisamos é fomentar com que esse nosso atleta seja reconhecido. E isso aqui é para isso. E é muito difícil, o máximo que vai ter aqui é 1.000 UFIRs. Acho que 1.000 UFIRs é uma média de R$3.000. R$3.000 para alto rendimento, não paga para o Lineker ir fazer o UFC e representar Paranaguá a nível nacional e mundial. Para terminar, presidente, não paga para a Ágata nos representar numa Olimpíada, mas é um esforço do município para que a nossa bandeira também esteja lá. É um esforço nosso para que um atleta amador e de alto rendimento também sejam amparados pela mesma lei. E nós somos o caminho, e nós temos que ajudar na estratégia para que esse atleta, mesmo desassistido, chegue lá. Peço o apoio dos nobres pares, porque a Bolsa Atleta e o auxílio, a Bolsa Atleta e o auxílio atleta é muito importante. E de nós cabe a fiscalização, para que esse dinheiro vá para o lugar certo, na hora certa. Em discussão, vereador Tiago. Meu voto também é favorável a esse projeto. Já foi dito aqui, é um projeto de incentivo e alinhado até o outro projeto que nós votamos ano passado, a Comissão de Incentivo ao Esporte, que foi de grande importância e que vai estar alinhado a esse projeto de lei aqui. E essa questão do esporte, eu acredito que não sou exceção, acho que é regra, todos os vereadores aqui já devem ter sido questionados sobre essa questão
já receberam pedidos ou de informação ou de auxílio para que se solucionasse a questão de auxílio aos atletas do nosso município. Existem vários, felizmente, como já foi dito também, não é um valor que vai suprir todas as necessidades, muito provavelmente, mas é um começo. E sendo assim, incentivo tem que ser favorável, incentivo tem que ser apoiado em qualquer momento. E cai aqui também a mesma questão dos projetos na cultura, que falta, às vezes, em alguns momentos, a profissionalização, mas não no sentido do artista em executar a sua obra, a sua performance, ou o atleta em competição, mas no sentido jurídico, como foi dito aqui pelo vereador Gilson Marcondes, que é a questão de ter uma empresa, CNPJ, estar tudo regularizado, manter a contabilidade e dentre outras questões legais que são necessárias. Eu acredito que talvez nós possamos alinhar alguma coisa com o SEBRAE. Eu acredito que o SEBRAE talvez possa dar uma orientação a esses atletas, muito embora não seja no sentido de empreendedorismo, no sentido comercial, como é o principal objetivo do SEBRAE, mas eu acredito que eles possam, quem sabe, criar um programa aqui no município para capacitar os artistas, os atletas. E o mesmo, vejam, ocorre hoje na Secretaria de Meio Ambiente. Tem um chamamento, está aberto, para apresentar projetos voltados ao meio ambiente, com um recurso disponível do Fundo Municipal do Meio Ambiente, valor total de R$500 mil, que pode contemplar projetos até R$100 mil. Ou seja, podem ser 5 projetos de 100 mil ou vários projetos com um valor menor. Depende muito de cada projeto que vai ser apresentado. Porém, também exige essa questão de profissionalização, de apresentar um projeto, como eu disse aqui, com começo, meio, fim, como, quando, onde, quanto. Isso é o que nós ainda estamos engatinhando, mas tenho certeza que vamos alcançar ali na frente o grau que as outras entidades, artistas e esportistas têm em outros locais e que infelizmente acabam vindo aqui pegar o recurso na nossa cidade. Vereador Gilson. Olha, eu volto a falar. Essa assessoria e como é que eu posso dizer assim, esse amparo, né? Hoje eu prefiro a secretaria do que a fundação. Porque tem mais burocracia, mas o problema é que quando é fundação é quem eu quero e o critério de escolha é assim, pô, você é legal, vou fazer. Não, daquele cara eu não gosto, não vou fazer. Então qual que é o critério, né? E o critério também aqui do Bolsa Atleta é para incentivar. Como foi dito, alguns atletas, eles já chegaram no ápice da sua carreira. Um é atleta olímpico, profissional, o outro é atleta de MMA, profissional. Então, eu acho que o que a prefeitura pode fazer é que ajude os atletas que não têm essa condição a chegar. Depois que ele chega, aí é carreira, aí não tem nada a ver com a prefeitura. Eu acho que, a partir do momento que o cara se torna profissional, ele tem que levar a carreira dele profissionalmente. Esse amparo de como fazer o atleta, e eu digo isso daí porque, seja na cultura, seja no turismo, seja no esporte, quantas pessoas abriu um chamamento para um projeto, a pessoa leva o papel lá, daí, é isso, a pessoa leva, chega lá, não, faltou um papel, aí a pessoa volta, dá volta lá com o papel de novo, não, você esqueceu de carimbar não sei o quê, daí a pessoa volta, quer dizer, às vezes falta um profissionalismo da própria secretaria, porque a pessoa tem que voltar 20 vezes, daí, agora não dá mais, perdeu o chamamento. Então, é esse profissionalismo que eu quero, essa ajuda, amparar, você podia ter isso eletronicamente, digitalmente, você podia ter esse amparo ao atleta, ao artista, né? Só para finalizar aquela questão aí, nós tínhamos uma cantora, que ela pegava dinheiro da Lei Rouanet, incentivo, ela tinha 8 empresas, Claudinha Leite, tinha 8 empresas que pegavam dinheiro da Lei Rouanet. Nosso problema, então, está na fiscalização e nós temos um problema jurídico aí, porque é liberado o dinheiro para que seja feito, seja para o atleta, para o artista, né, para o músico, e daí o que acontece? Eles dão um jeito de desviar, e daí eu acho que nesse critério está faltando um pouco de justiça, tem que enrijecer mais,
para que as pessoas não burlem o sistema e as pessoas também, nós somos fiscalizadores, mas toda pessoa fiscalizadora, porque eu acredito que aqui todo mundo paga imposto. Está vendo algum desvio, está vendo alguém que está levando dinheiro que não deve, denuncie, traga a Câmara, traga o Ministério Público, leve a mídia, porque é esse dinheiro que está sendo roubado. Quando não chega no seu destino, o projeto é ótimo, e a maioria deles são ótimos, seja municipal, estadual ou federal. O problema é que o destino do dinheiro é que não chega na pessoa que deveria chegar. Então, nós temos aqui as leis de incentivo à cultura e as leis de incentivo ao atleta, ao esporte. Se vocês virem algo errado, denuncie, porque às vezes a gente não tem acesso a tudo. Então, está faltando um pouco mais de integração. Obrigado. Em votação, justificativa de voto, vereador Jaime da Saúde. Eu vou votar favorável ao projeto, né? Eu acho que é interessante para a cidade, interessante para os nossos esportistas amadores, que podem ter chegar até o nível profissional através desse projeto. Nós sabemos que em Paranaguá muitos chegaram ao nível profissional, mas foram através da luta pessoal mesmo, de uma ajuda aqui, uma ajuda ali. O próprio vereador Ratinho foi profissional do esporte e com certeza não deve ter tido incentivo de secretaria, de prefeitura, de nada. Foi através do trabalho dele que ele chegou. Nós temos John Lineker, Agatha e muitos que chegaram lá. Então, eu acho que ele tem que incentivar. Mas a minha preocupação, eu não votaria contra, né, esse projeto, mas a minha preocupação é sempre de que se arrume pretexto para dificultar aqueles que discordam de ideologias, discordem de pensamentos, e daí, por isso que é importante que tenha uma conduta profissional nisso, que as pessoas que cuidem desse lado sejam profissionais, que realmente não haja nenhuma interferência. Queria aqui fazer, só para finalizar, agradecer a presença do pessoal do Observatório Social, o Jefferson Laurindo, né, com o pessoal aqui da diretoria que estão fazendo parte dessa sessão nessa manhã. Então, muito obrigado pela presença aí, vocês têm feito um trabalho fantástico, ajudando a nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Carlos Fangueiro. Oi. É um projeto que realmente nós devemos dar o apoio, porque se destina em valorizar e incrementar o cenário esportivo municipal, estadual e federal os atletas da nossa cidade que não têm condições, né, de serem implantados num sistema muitas vezes sem ter o dinheiro e sem ter o incentivo de alguém que possa colocá-los no lugar que eles merecem. Então, que sejam reconhecidos e valorizados pelo poder público, né, nessas condições, principalmente para aqueles que os pais não detêm condições de dar um patrocínio adequado para eles chegarem lá. O que eu acho importante nesse projeto é a questão disciplinar. E eu acho que isso aí tem que existir mesmo. Todo elemento para se propagar em qualquer circunstância tem que ter primeiro a disciplina, a ordem, o envolvimento, a participação, o compartilhar, a integração, para poder enriquecer qualquer circunstância em que ele esteja. Então, eu acho que o projeto é importante. Gostaria apenas de acrescentar que esse projeto, só para concluir, senhor presidente, devia de dar o incentivo principal às escolas, aonde se percebe o início da classificação de cada atleta. Muitas vezes na escola, a gente vê que o atleta desenvolve o esporte adequadamente e não tem um incentivo. Então, que comece pelo professor em desenvolver projetos, dar teoria esportiva, não é só dar uma bola para o aluno deixar que as coisas corram por conta do esporte. Então, que seja um projeto dinâmico, estruturado, de direito, para que o aluno se envolva com conhecimento na parte teórica, não só na parte esportiva. Então, e que haja um destaque de reconhecer no estudo o apoio ao esporte. Então, vamos incrementar isso daí, tomara a Deus que comece pelas escolas esse incentivo e o atleta possa chegar até lá. Vereador Luizinho Maranhão. Passar a palavra, presidente. Senhores, bom dia. População que nos prestigia, ouvindo atentamente toda essa discussão sobre o incentivo à cultura e ao esporte, que isso possa chegar a quem realmente tem potencial e quem precisa, sem tanta burocracia. Só reforçando o que o vereador Gilson falou,
e quando a pessoa volta lá, fala com outro funcionário fala totalmente diferente do que o que atendeu. É uma loucura isso. E a preocupação muito grande com a cultura, né, porque eu recebi um WhatsApp de um movimento nacional sobre que as pessoas se manifestassem contra o auxílio moradia de juízes e políticos. Teve 800 mil adesões, né? Aí o clipe da canção, meu Deus, da música da cantora Anitta, com um título maravilhoso, Vai Malandra, teve 114 milhões de clicagem. Triste um país desse, né, gente? Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, a dispensa final dos projetos de leis 5.008, 5.009 e 5.010. Em votação. A redação final, em bloco. Aprovado. Pois não, vereador Gilson. Obrigado, senhor presidente. Só para justificar a ausência do vereador Nóbrega, é que ele estava em viagem, né, à sua terra natal no Nordeste, e pela sessão ter sido marcada com poucos dias, ele não ia ter tempo hábil a chegar para a sessão, então só para justificar a ausência do vereador. Obrigado. Vereador Tiago. Senhor presidente, eu vou aproveitar a oportunidade, primeira sessão do ano, e já estava com isso em mente, e o vereador Jaime falou uma palavra ali, duas palavras, e falou assim, é o momento que eu tenho que falar, senão eu vou perder a oportunidade. O vereador Jaime falou aqui na sua última justificativa sobre a questão da imparcialidade no projeto de apoio Bolsa Atleta, né? Concordo plenamente, vereador, acho que essa questão da imparcialidade, talvez, eu acredito que vai existir, inclusive por conta da lei que nós já aprovamos anteriormente, a comissão de incentivo, todos os projetos vão passar por uma comissão e tudo mais. Mas isso não é o foco. O vereador falou duas coisas. É a imparcialidade e por conta de, às vezes, de divergências, de ideologias. Todo mundo tem uma ideologia. Interessa, todo mundo tem. Se você falar, eu não tenho ideologia nenhuma, é mentira. A sua ideologia é não ter ideologia. Pronto, todo mundo tem uma ideologia. E nesse sentido, vereador, é falar um pouquinho sobre a questão da democracia. Porque democracia, o que ela é? O que nós somos obrigados a entender? Só uma coisa básica da democracia. Que nós não somos obrigados a concordar com todo mundo. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas nós somos obrigados a respeitar. Só respeitar, não é nada de difícil, não é nada complicado, nada. Tem muito pseudo-moralista, muita gente por aí espalhada, jogada, para tudo quanto é canto, que fala em nome da democracia, que grita em nome da democracia, que faz movimento em nome da democracia, mas não tem nada com democracia. Porque não entende o que é democracia e não respeita a democracia. Eles fazem o que é típico de regime de ditador. Eu só concordo, só respeito se a sua opinião é igual à minha. Se é contrário, então você é o meu demônio. Isso não é democracia. Isso, como eu já disse, é típico dos regimes onde tem ditadura. Que você é obrigado a fazer e pensar exatamente igual eu penso.
Se você fizer o contrário, então você não presta. Como eu já disse aqui, é simples, é muito fácil de entender a democracia. Basta respeitar a opinião alheia. Você não precisa concordar, não precisa mesmo, somente respeitar. E tem muito, como eu já disse, pseudo-moralista usando disso, dessa ditadura que eles tentam impor. E olha que não tem, como eu disse, pseudo-moralista, porque não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma. Inclusive porque alguns até recebem recursos de candidatos ou ex-candidatos que saíram derrotados da campanha eleitoral, que estão ressentidos, que estão magoados. Mas hoje, nós estamos aqui, vereadores, amanhã não estaremos mais, ou estaremos de novo. E amanhã ou depois, eu espero que essas pessoas, porque são candidatos, foram candidatos, serão candidatos, não entrem aqui em lugar nenhum. Porque com esse pensamento antidemocrático, é tipo de gente que não presta para ser político, que não presta para decidir absolutamente nada pelo coletivo, porque vai impor a sua opinião pessoal sempre, sem observar o que é de interesse do coletivo. Espero que não saiam candidatos, porque se sair, tenho certeza que sou um que amanhã irá falar de todos eles. Esse daqui, é que tenta impor a sua opinião. Se você for contra ele, tome cuidado, porque ele vai falar que você não presta. Então, senhor presidente, só aproveitei esse momento, porque eu acho que era uma coisa que eu precisava falar, e eu acho que alinhou com as duas palavras que o vereador falou ali. Eu ia me abster, ia deixar para falar isso na próxima sessão, mas eu acho que talvez é um momento oportuno, porque daí nós vamos começar no dia 6 de fevereiro, se eu não me engano, renovados, vamos começar alinhados em favor única e exclusivamente da nossa cidade. E não de interesses pessoais, não de interesses obscuros, que ainda nós não sabemos, mas uma hora esse tipo de coisa aparece, e daí esse falso moralista não tem como sustentar, já não sustenta muito bem, mas não tem como sustentar a sua ideologia. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nilo. Parabéns pelas suas palavras, vereador Tiago. Vai de encontro a muito do que nós vivemos nos nossos dia a dia. Todo mundo fala o que quer, mas quando é para escutar, eu sempre uso uma frase nas minhas conversas. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Acontece isso com o lixo, acontece isso com o nosso dia a dia. Foi 66% de renovação na Câmara Municipal. E esses 66% estavam sentados ali. E agora estão sentados aqui. E aqui, sabe o quão difícil é legislar pelo coletivo? Poder agregar, poder somar, poder buscar uma ideia da população, da sociedade organizada e colocar em prática como lei, em prática como fiscalização. É muito difícil. É muito difícil, mas a gente está aqui, tentando, se é básico, se é médio ou se é de alto, representar bem a população. Escutei, eu acho que a sua indignação nas suas palavras vem de encontro. Esses dias escutei um áudio que repercutiu por vários grupos de rede social, que um cidadão nos chama de comprados, de vagabundo, de ladrão, me chamou de 01, que é o primeiro que ele vai trabalhar exatamente para me derrotar. Não tenho medo desse cidadão, não tenho medo, fui eleito pelo povo, recebi 1.438 votos, porque eu não faço um trabalho, não sou cometa, eu trabalho há 25 anos pela cultura dessa cidade, trabalhei 14 anos em assistência social, na parte social, não assistencialismo, mas doando do meu tempo, do meu dinheiro. Então esse cidadão tem que cuidar da casa dele antes de me julgar, porque ele julgou esta Câmara Municipal, que tem 14, 12, 13 vereadores comprados, vendidos, que recebem. Eu quero que ele me prove que eu recebo alguma coisa, porque
para falar, qualquer um fala. E bater palma para louco dançar, também não é positivo, vereador Jaime. Também não é positivo, porque daí denigre toda a casa. Porque o louco, ele fica mais feliz ainda quando tem um batendo palma. Ó, tem alguém me incentivando. Eu vou continuar fazendo as minhas loucuras. Como disse o vereador Tiago, democracia é para aceitar as opiniões diversas. Gosto muito da palavra do vereador Adriano Ramos, quando ele fala a mesma coisa. Isso é um parlamento, as divergências têm que acontecer, mas com o respeito. Com o respeito. Está faltando respeito. E nenhum aqui, nós somos 19. Se um daqui levantar o dedo e dizer, eu consigo mudar essa cidade sozinho, está mentindo. E está mentindo para a população. Está mentindo para o seu eleitor que está aqui sentado. Porque aqui, no mínimo, para aprovar um projeto de lei, uma fiscalização ou uma aproximação com a população, precisa de 11 votos. Precisa de 10 votos. Então, sozinho, ninguém faz nada. Política é feito com coletivo. Tem que unir as necessidades da população com a parte jurídica, a parte de lei e a parte legal. Esta é só para somar com a sua indignação, vereador, porque eu também tenho a minha. E todos, eu acho que aqui tem, e alguns, mesmo da oposição à situação, já foram taxados pelos seus eleitores próprios, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Tá? Nós somos taxados como tudo, menos como honestos. Menos como honestos. Tudo. Ninguém conhece a sandália e o sapato que eu cheguei aqui. Ninguém conhece. Tá? Quem chora na minha casa é meu pai, minha mãe, meus irmãos, e minha esposa e meus filhos. Mas para me julgar, tem que ser eles que conhecem os meus 40 anos de idade. Agora, um cidadão que vai em rede social e fala uma inverdade da minha pessoa, esse cidadão tem que me provar que eu estou errado no meu caminho. Me prove que eu estou errado. Me julgue com as mesmas palavras que quer ser julgado. Essa é uma das minhas questões. Para finalizar, algumas pessoas, eu queria agradecer a população aqui presente, que algumas pessoas sempre nos questionaram em 2017 porque não fizemos outras sessões da Câmara Municipal na parte do dia. E hoje, vendo aqui, fiz uma contagem rápida, nós temos 41 pessoas, fora os vereadores aqui sentados. Dessas 41 pessoas, numa estatística simples, nós temos muito mais comparecimento numa sessão diurna do que mais do que 80% do ano passado inteiro nas sessões noturnas. Então, assim, é uma coisa a ser analisada por todos os vereadores, que quem sabe saia uma ideia, um conjunto, junto à população, para que a gente possa trazer as escolas municipais para cá, para que a gente possa convidar professores para vir até aqui, numa aula, na parte diurna, para que essa casa esteja cheia sempre, porque política e cidadania se faz a todo momento. Então, assim, algumas situações de ser analisadas seria bem positivo se a gente conseguisse trazer com que a criança ou o jovem, que está tão conturbado com uma sociedade conturbada, né, numa discussão geral, que a gente consiga, pelo menos das 2 sessões semanais, trazer diurna. Seria, eu acho que, muito positivo, ou um estudo disso. Eu peço até o apoio dos nobres pares para que no futuro a gente volte a discutir isso, porque eu acredito que a partir do momento que a gente convide uma escola Faria Sobrinho, Colégio Comércio, Instituto Estadual de Educação, a faculdade que tem aqui, Exupar Diurno, tenho certeza que viriam vários cidadãos que têm interesse de estar aqui, mas à noite não conseguem estar, até pela parte da segurança e outras necessidades residenciais. Tá? Obrigado e desculpe por me prolongar. Vereador Jaime da Saúde. Vereador Tiago, vereador Nilo, então, vocês pegaram o meu gancho e como eu disse, falaram o que quiseram para pessoas que nem é comigo, vocês falaram com as pessoas que realmente, às vezes, né, acabam agredindo vocês particularmente. Com certeza, todos nós, independente de sermos
situação, independentes ou, como dizem, oposição, nós tivemos pessoas que não concordam com a gente, né? Eu mesmo tenho, como diz, pessoas que hoje já não votam mais em mim, né? Mas tem pessoas que vêm e dizem, não, olha, você está fazendo o teu trabalho. Eu encontro as pessoas na rua e as pessoas me cobram. Eu digo, eu tenho feito o meu trabalho, se você discordar de alguma coisa, você pode usar a rede social, você pode usar meu gabinete, você pode fazer o que você achar interessante, desde que você respeite meu lado particular, né? E quando entra no lado pessoal, realmente é uma coisa ruim. Eu sou favorável à democracia, eu acho que, com todos os defeitos da democracia, o melhor regime que existe é esse regime democrático, onde, exatamente, tem que ser melhorado ainda aquilo que já... Porque a ditadura já provou em todo mundo que é terrível, né? Nós sabemos o que acontece em todo mundo, em países de ditadura. Coreia do Norte é um exemplo que é terrível. Com relação à sessão da Câmara, eu sou contra que a sessão da Câmara seja diurno, assim, que passe a ser diurno direto, mas que algumas sessões noturno sejam transferidas para o dia, eu não sou contra, mas eu acho que tem que permanecer sessões noturnas com algumas sessões diurnas para prestigiar todo mundo, que realmente, se você contar pelo número que está aqui, tem às vezes muito mais gente aqui hoje do que quando é noturno. Muito obrigado aí, pessoal. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom dia.